Robert, o boneco amaldiçoado. Antes de começar, um aviso. As histórias que você vai ouvir agora não são apenas lendas antigas ou contos inventados para assustar. Relatos reais, testemunhas e registros atravessaram décadas envolvendo este objeto. Alguns dizem que olhar para ele por tempo demais já é um erro. Outros afirmam que falar seu nome em voz alta é um convite. Você está prestes a conhecer a história de Robert, o boneco. E depois disso, talvez nunca mais olhe para brinquedos da mesma forma. Existem objetos que parecem guardar mais do que lembranças. Alguns carregam emoções, outros, histórias sombrias. E há aqueles que, segundo dizem, nunca estiveram vazios. Esta é a história de Robert, o boneco, um objeto que atravessou gerações deixando medo, relatos inexplicáveis e a sensação inquietante de que algo observa em silêncio. Tudo começou no início do século XX, por volta do ano de 1904, na cidade de Key West, na Flórida. Naquela época, vivia ali um menino chamado Robert Eugene, conhecido como Gene. Ele vinha de uma família rica e morava em uma grande casa, cercada de mistério e silêncio. Certo dia, Gene recebeu um presente incomum, um boneco de pano, feito à mão, quase do tamanho de uma criança real. O boneco tinha olhos de botão, expressão rígida e vestia uma roupa de marinheiro. Não era um brinquedo comum. Havia algo nele que causava desconforto imediato. O menino decidiu dar ao boneco o próprio nome, Robert. No começo, parecia apenas um apego infantil. Mas não demorou para coisas estranhas começarem a acontecer dentro da casa da família Otto. Objetos quebravam sem explicação. Móveis mudavam de lugar. Brinquedos eram encontrados espalhados pelos cômodos, mesmo quando ninguém havia passado por ali. E à noite, vozes eram ouvidas vindo do quarto de Gene. Os pais afirmavam ouvir o filho conversando. Mas o que causava verdadeiro pavor era perceber que não havia apenas uma voz. Havia respostas. Respostas que não soavam como a voz do menino. Quando questionado, Gene sempre dizia a mesma coisa. Não fui eu, foi o Robert. Com o tempo, os relatos ficaram ainda mais perturbadores. Empregados da casa começaram a pedir demissão. Alguns diziam que o boneco mudava de lugar sozinho. Outros afirmavam que Robert parecia observá-los, acompanhando seus movimentos com o olhar. Vizinhos relatavam algo ainda mais assustador. Eles diziam ver o boneco se movendo de uma janela para outra, no segundo andar da casa. Às vezes, Robert parecia sorrir. Outras vezes, sua expressão parecia completamente diferente. Mas o mais inquietante era que Gene nunca parecia surpreso. Os anos passaram. Gene cresceu, tornou-se artista e se mudou para outras cidades, mas Robert sempre foi com ele. O boneco nunca ficou para trás. Já adulto, Gene continuava tratando Robert como um ser vivo. Conversava com ele, dormia com ele e dizia, ouvir respostas. Visitantes que iam à casa de Gene relatavam uma sensação constante de desconforto. Alguns afirmavam ouvir passos quando estavam sozinhos. Outros diziam que o boneco mudava de posição enquanto ninguém olhava. Gene nunca demonstrava medo. Para ele, Robert não era um brinquedo, era um companheiro. Após a morte de Gene Otto, a casa foi vendida. Durante a limpeza, os novos moradores encontraram o boneco esquecido no sótão, coberto de poeira, parado, em silêncio. Mas o silêncio não durou muito. Pouco tempo depois, a filha do casal começou a apresentar comportamentos estranhos. Ela dizia que o boneco se movia durante a noite, que falava com ela e que ficava em pé ao lado da cama, observando enquanto ela dormia. A menina passou a ter pesadelos constantes. Gritava no meio da noite, dizendo que Robert queria machucá-la, que ele ficava furioso quando era ignorado. Apavorada, a família decidiu se livrar do boneco, mas a história de Robert estava longe de acabar. Anos depois, o boneco foi parar no Fort East Martello Museum, em Key West, onde permanece até hoje, trancado em uma vitrine de vidro. E mesmo ali, os relatos continuaram. Funcionários do museu afirmam ouvir risadas baixas vindas da sala onde Robert está exposto. Câmeras de segurança apresentam falhas inexplicáveis. Sensores disparam sem motivo aparente. Visitantes relatam náuseas repentinas, tontura e sensação de pânico ao se aproximarem do boneco. Outros dizem que suas câmeras falham exatamente quando tentam fotografá-lo. Existe até uma regra não oficial no museu. Quem deseja tirar uma foto de Robert deve pedir permissão em voz alta. Aqueles que não pedem dizem sofrer consequências. Acidentes, azar inexplicável e pesadelos recorrentes.
perda sem explicação lógica. O museu recebe até hoje centenas de cartas endereçadas ao boneco. Pedidos de desculpa, relatos de arrependimento e agradecimentos quando as supostas maldições cessam. Algumas cartas dizem apenas: "Me perdoe, Robert". Outras descrevem sonhos perturbadores, onde o boneco aparece sorrindo ou observando em silêncio, sem piscar. Há quem acredite que Robert tenha sido amaldiçoado desde sua criação. Alguns dizem que uma antiga empregada da família praticava rituais de voodoo. Outros acreditam que o boneco serviu como receptáculo para algo que nunca deveria ter sido invocado. Nada disso foi comprovado, mas o medo permanece, porque histórias assim atravessam o tempo, não apenas por coincidência, mas porque deixam marcas. E talvez o mais assustador de tudo seja pensar que Robert nunca se moveu sozinho. Talvez ele nunca tenha estado sozinho. E agora que você conhece essa história, fica a pergunta: você teria coragem de ficar sozinho na mesma sala que Robert? Se esse relato te arrepiou, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar acompanhando histórias reais, lendas sombrias e casos sobrenaturais que desafiam a explicação. Compartilhe este vídeo com alguém que não acredita. E lembre-se, se um dia encontrar Robert cara a cara, peça permissão. Ou o silêncio pode não ser a única resposta.